No meu primeiro verão de volta para casa após o primeiro ano de faculdade, consegui um emprego de meio período para entregar pizza em uma cidade a cerca de meia hora de distância de onde eu morava. A área, na zona rural da Geórgia, é conhecida por ter lugares que ficam no meio do nada, e a pizzaria tinha como característica principal fazer entregas até mesmo nas áreas mais remotas imagináveis dentro dos limites da cidade. Eu poderia encher livros com as experiências estranhas daquele verão, desde a ligação que veio de um armazém há muito tempo abandonado até o cachorro que se empolgou com a pizza em minha mão e acidentalmente rasgou minha calça com suas patas, mas uma sempre se destacará em minha mente como a mais assustadora. Já era bem tarde da noite, por volta das 10h30, então eu estava confiante de que não receberia mais chamadas antes de fechar às 11h. No entanto, alguém mal conseguiu escapar do horário limite e nosso atendente aceitou o pedido, pois estava muito próximo. Recebi o endereço e uma única caixa de massa quente e segui meu caminho. O primeiro sinal de alerta foi a entrada da garagem, ou melhor, a falta dela. Havia uma caixa de correio, mas não havia entrada de automóveis, nem mesmo cascalho. Era apenas grama e um caminho mal distinguível que se assemelhava mais a uma trilha de serviço do que a algo usado com frequência. Fui andando, me perguntando se estava mesmo a caminho do local, quando vi uma casa de tamanho um pouco acima da média surgir no horizonte, horrivelmente dilapidada e completamente cercada por um bosque coberto de mato. Adivinhei onde ficava o resto da entrada da garagem e acabei estacionando em um pedaço de grama que poderia ter sido a calçada ou o jardim da frente, com os faróis apontados para a varanda, conforme a política da empresa. Fui até a porta, mas acho que chamá-la de porta é generoso. Era uma moldura de porta, mas a porta em si era apenas uma grande placa de madeira apoiada ao acaso contra a lateral da casa, mal cobrindo a entrada. Essa foi o sinal de alerta número 2. O terceiro e o quarto sinais de alerta também estavam na porta. Isso incluía a folha de papel de impressora com as palavras lá atrás, rabiscadas em letras maiúsculas, que estava pendurada logo abaixo do local onde alguém havia gravado a porta com o título Rancho da Família Manson. Normalmente, eu nunca daria a volta pelos fundos de uma casa, especialmente em uma casa sombria e sem iluminação, e especialmente à noite. No entanto, era minha última entrega do dia, e eu estava pronta para acabar logo com isso e voltar para casa. Contra meu bom senso, fui até os fundos da casa. A porta dos fundos era uma porta de verdade, mas estava coberta de teias de aranha. Claramente, essa era uma porta que não era usada há algum tempo. Encontrei a área mais limpa disponível e bati na porta. Contei até 45 e bati novamente. Não havia luzes acesas na casa e eu não conseguia ouvir nenhum movimento do lado de dentro. Bati e contei novamente, e repeti a sequência mais 3 vezes antes de finalmente me sentir perturbada o suficiente para decidir voltar ao meu carro. Quando me virei, finalmente ouvi uma voz vinda de dentro da casa, claramente agitada, mas não consegui saber o que estava dizendo. Tentei bater na porta mais uma vez, e enquanto contava, ouvi algo no bosque atrás de mim. No início, era apenas um movimento no meio das árvores, mas logo pude distinguir passos de pessoas correndo, vindo diretamente em minha direção através do mato. Enquanto estava parado ali, aceitando minha morte iminente, segui a direção do barulho até a borda da floresta, que estava a cerca de 6 metros de mim. Sob a luz da lua, pude ver claramente a mulher que saiu. Ela era relativamente velha, talvez na casa dos 60 anos, eu diria. Tinha longos cabelos louro-acinzentados, que estavam emaranhados e despenteados e pendiam abaixo dos quadris. Vestia o que parecia ser originalmente uma camisola branca, mas naquela época estava suja e mais próxima de uma cor marrom-bege. Ela estava totalmente descalça, e seus pés estavam cobertos de sujeira e do que devia ser sangue, provavelmente devido ao fato de que ela havia acabado de correr pela floresta espinhosa, onde não havia nenhuma trilha à vista. Nunca soube seu nome, mas ainda me refiro a ela carinhosamente como o sinal de alerta número 5. Ela parou um pouco quando me viu e começou a balançar a cabeça, não,
com os olhos arregalados. Fiquei ali de pé, como um cervo aterrorizado nos faróis mais malucos de todos os tempos, enquanto ela dava mais alguns passos em minha direção, estendendo a mão para mim, com o dedo apontado. Sua voz saiu muito mais forte do que a minha no momento em que ela falou. Você sabe como os sulistas podem soar como avós amorosas ou como assassinos do interior? Bem, ela soou como a segunda quando disse: Oh, não, querida. Não, vá embora, saia daqui. Gostaria de poder dizer que escutei, corri e fui embora, mas estava tão chocada com o desenrolar dos acontecimentos que minha autopreservação ficou em segundo plano enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo. Ela pareceu perceber que eu não estava me movendo. Mesmo que eu não conseguisse mexer a boca para perguntar o que estava acontecendo, ou mesmo o que fazer com a pizza idiota em minhas mãos. Ela olhou para mim, como se pudesse ter me dado uma surra naquele momento, e começou a me dar os sinais de alerta de 6 a 12. Querida, você me ouviu? Você é surda ou muda? Garotas jovens como você vêm pra cá e não conseguem sair. Então, finalmente parei de ser a pessoa em um filme de terror quando percebi que não se tratava de uma história engraçada de fantasmas, mas sim de mim, uma pessoa de 1,60 m e 50 quilos que poderia estar sendo alvo de roubo, sequestro ou algo pior. Então, larguei a pizza idiota e comecei a correr de volta para o meu carro, que eu havia estupidamente deixado ligado e destrancado, como era de costume na maioria das minhas entregas. Quando me aproximei do carro, ouvi uma batida atrás de mim e olhei por cima do ombro para ver que a porta de madeira havia sido empurrada e caído na varanda abaixo dela. Quando eu estava fechando a porta do carro, um homem mais velho estava mancando pelos degraus da frente, agitando os braços como se fosse um comissário de bordo de um avião, chamando-me de vagabunda e dizendo-me para sair da porcaria do carro agora. Sem saber o que fazer, gritei algo mudo e trêmulo, como: a pizza está lá atrás. Pisei fundo no Lexus dos anos 90 do meu pai e, de alguma forma, consegui evitar as árvores na estranha trilha de volta para a estrada principal, que ainda estava a 12 milhas e várias curvas de qualquer estrada que realmente tivesse um nome, muito menos linhas pintadas. Relatei o fato ao meu gerente, que disse ter entrado em contato com a polícia, mas pelo que sei, nada aconteceu. De qualquer forma, esse foi meu primeiro, e espero o último, encontro pessoal com o autoproclamado Rancho da Família Manson. Trabalho em um restaurante e exerço várias funções, sendo que a minha favorita é a de entregador de comida, pois isso me dá a chance de interagir com as pessoas e usar minha personalidade para ganhar gorjetas. No verão passado, tivemos dificuldades para encontrar motoristas de entrega em tempo integral que pudessem passar no teste de drogas. Portanto, cerca de 80% do meu tempo foi gasto na estrada, e muitas das minhas entregas foram feitas em um campus universitário local. Recebi um pedido de um jovem que queria comprar uma refeição para sua namorada. Ele me deu o nome dela e o dormitório em que ela mora, pagou a pizza com seu cartão de crédito, e a ligação telefônica foi praticamente uma solicitação de entrega padrão. No entanto, as coisas ficaram estranhas quando cheguei ao dormitório e a garota não estava em lugar nenhum. Os responsáveis pela administração disseram que ela não estava no quarto, e por fim, uma das outras garotas do prédio me disse que ela estava na aula. Liguei para o número de telefone do rapaz e ele simplesmente me ignorou. Mas não foi nada demais, pois ele já havia pago pela comida. Então tudo o que perdi foi uma gorjeta e um tempo do meu dia. Alguns dias depois, esse cara ligou novamente e fez um pedido, a mesma coisa. Então perguntei se ele tinha certeza de que sua namorada estava lá, e ele respondeu que sim, que tinha certeza de que ela estava em seu dormitório. Então preparo a comida e dirijo até o campus para fazer a entrega. A garota não está esperando no saguão como deveria, então peço a um administrador que vá até o quarto dela para buscá-la. A garota acaba descendo e me diz que não pediu nada. Eu lhe digo que não há problema porque o namorado dela pediu para ela e eu leio o nome dele no recibo do cartão de crédito. A garota então perde a cabeça
e começa a ter um ataque de pânico. Aparentemente, ela não tinha namorado e o cara em questão a perseguia desde o ensino médio e, de alguma forma, a seguiu até outro estado onde ela queria fazer faculdade. Ela não tinha ideia de como ele a encontrou ou descobriu onde ela morava e estava profundamente chateada porque ele agora sabia exatamente quando ela estava em seu prédio e quando não estava. Tentei acalmá-la, mas um funcionário da administração do prédio a viu surtar e chamou a segurança do campus, com quem tive de lidar durante 1 hora. O cara que pediu a pizza não atendeu a nenhuma das minhas ligações dessa vez. Passou-se 1 semana sem mais notícias do cretino, até que finalmente recebemos uma ligação dele querendo que entregássemos mais comida. E dessa vez, se um de nós fosse buscar flores para ela também, eu o coloquei em espera e chamei nosso gerente geral, que o informou que não aceitaríamos mais nenhum pedido que ele fizesse e que a polícia seria notificada se ele tentasse assediar alguém que usasse nossa loja novamente. Isso foi há cerca de 1 ano, e ele não ligou para fazer nenhum pedido desde que o gerente geral o assustou. Mas recebemos pedidos feitos pela internet para a garota com mensagens assustadoras para ela durante meses. Excluímos os pedidos todas as vezes, mas esse desgraçado era muito persistente. Hoje à noite, no trabalho, meu gerente geral veio ajudar durante uma corrida noturna e eu perguntei a ele sobre o ocorrido. Ele não tem a menor ideia se a garota chegou a prestar queixa contra ele por qualquer coisa, mas alguém que trabalhava para ele em outra loja conhece o canalha, e o cara ficou sem dinheiro e teve de se mudar de volta para fora do estado e para a casa dos pais alguns meses depois de todo o incidente. Acho que a razão pela qual os pedidos foram feitos online em vez de por telefone foi porque ele estava fazendo isso de fora do estado e não tinha um telefone celular. De qualquer forma, ele estava bem longe da garota e presumo que ela tenha conseguido terminar a faculdade em relativa paz. Eu costumava pedir muita pizza, pois adoro pizza. Bem, minha pizzaria local conseguiu um novo motorista que ultrapassou em muitos limites do que é aceitável. Ele tentou entrar à força em minha casa para compartilhar o jantar comigo e, de modo geral, teve um comportamento assustador. Então, parei de pedir pizza. Bem, achei que tinha terminado ali. Depois disso, nunca notei nada. Como tenho um sistema de segurança, achei que estava tudo bem e estava segura. Assim, cerca de 2 meses depois do incidente com a pizza, ouvi arranhões na lateral da minha casa. Imaginei que fossem animais, pois moro fora da cidade e, portanto, os animais costumam procurar um lugar para fazer seus ninhos. Assim, fiz o que normalmente faço. Deixei meu cachorro sair. Ele é enorme e tem 60 quilos. Ele simplesmente saiu correndo pela porta. Mais uma vez, não é diferente dele quando há um animal do lado de fora. Mas, cerca de 15 a 20 segundos depois, ouço gritos e xingamentos. E em seguida, gritos de dor e terror. Grito para que meu cachorro volte. Ele volta. É um bom menino. E chamo a polícia. Eles fazem uma busca do lado de fora da casa e o que encontram é sangue, muito sangue e marcas de perfuração na lateral da minha casa. Analisamos as imagens e, com certeza, há uma pessoa tentando forçar a abertura da janela. O cão o ataca e rasga sua bunda e perna com muita força até que eu o chamo de volta. Ele se levanta e sai mancando da minha propriedade. Na frente da minha propriedade, na entrada da minha garagem, tem uma câmera bem escondida. Vejo o cara indo até o carro e a placa dele. Os policiais a pegam e vão para o hospital. Havia muito sangue e a pessoa precisaria de cuidados médicos. No hospital, o cara disse aos policiais: "Eu estava tentando surpreender minha namorada e eu caí." O que obviamente é mentira. Eu sou uma viúva e nunca mais pretendo namorar para o resto da vida. Os policiais voltaram para minha casa, me disseram isso e me mostraram uma foto. Com certeza era o cara da pizza. Encontraram fita adesiva com corda, uma câmera e uma faca no carro dele. O cara foi preso, e espero que permaneça assim até o fim dos seus dias. Ah, e a propósito, me mudei de cidade e estado, pois duvido que quando esse cara saia da prisão,
Deixe de me procurar.